no rádio PX, não vou falar de HF, VHF, enfim, no PX, se você colocar muito áudio aqui no microfone, ele não vai sair mais potência, não vai sair mais áudio. Para isso ele tem o AMC, controle automático de modulação. E em SSB vai ser controle automático de nível, que é o ALC. Então, se você pegar, por exemplo, num carro, você pegar a mangueira de combustível e colocar uma mangueira de 1 polegada, o carro não vai andar mais. Porque vai chegar no bico injetor, o bico injetor vai injetar o tanto que já está programado pela central. Se for chegar no carburador, é o máximo que a boia vai acabar limitando. Então, se você aumentar o giclê, a boia vai acabar limitando aquele tanto. Vai consumir mais? Vai consumir mais. Mas não é o fato de você pegar a mangueira e é de mais fina você colocar mais grossa. Isso não é isso que vai fazer o carro andar mais. No PX, não é você colocando um mic de ganho, você pegando uma mesa de som, um escambau lá. Então, o que eu vou mostrar aqui é o seguinte. Eu tenho um gerador de áudio e tá dando essa senoide aqui. Tá dando um pouco mais que 100% de modulação, tá? Mas o importante é esse aqui. Então eu tô aqui com o potenciômetro mais ou menos meio-dia. Meio-dia não, 3 horas, desculpa. Tá? Então de 3 horas para o final não muda nada. Ó, eu tô em 3 horas. Vou aumentar. Tô diminuindo. Aqui começou a mudar. Olha onde está. Então até aqui é a mesma coisa. Ó, eu vou aumentando daqui até o máximo, tá? Então vamos colocar aqui metade, tá? Metade. Eu vou aumentar até o máximo, tá? No máximo aqui. Se eu diminuir aqui para 9 horas, por exemplo, aí já falta áudio. Então, ó, se eu for aumentar rápido, ele vai dar uma clipada na onda. Ó, se eu baixar tudo aqui, aumentei, aí ele dá aqui no meio, ele dá uma clipada e depois volta, que aí é o circuito AMC que está carregando. Pois bem, então, por exemplo, na metade para o máximo, eu não tenho, meu áudio não aumenta. Aqui tá metade, ó. Eu vou colocar no máximo. Aqui, tá no máximo aqui. Então não tem aumento de áudio. Isso em AM, tá? Em AM. Em SSB dá uma diferença, mas o foco não é o SSB agora. O foco é AM. O retorno é feito o seguinte. Quando não no 148, tá? Nos rádios que interrompe o áudio na recepção no falante, no PTT, não funciona assim. Mas, por exemplo, no VR9000, o VR9000 ele não tem o ganho no microfone, então não tem como ajustar aqui. E o VR9000, o AL87, 8001, todos esses daí, quando você liga o retorno, não é que você liga o retorno. Para ele ficar mudo, ele é aterrado um pino na saída de áudio. Tanto o TA7222 quanto o TDA 2003-2002, quando ele transmite, ele aterra o pino de áudio. Então
Então ele aterrando o pino de áudio, ele não deixa a saída de áudio funcionar. Então quando vai pegar no VR9000, por exemplo, que não tem o ganho de microfone, dependendo da onde tira a amostragem do áudio, ele não vai ter atenuação junto com o AMC. Então, por exemplo, se eu tirar do coletor do TR-32 ou se eu tirar do pino 1 do 4558, ele vai ter a atuação do AMC. Se eu tirar direto na entrada do microfone, não tem a atuação do AMC. Então, um exemplo aqui que eu vou dar. Já mostrei que do meio para o máximo não modula mais, não tem mais áudio, porque ele está ajustado. Então, aqui eu estou com retorno. Alô, alô, olá, alô, olá, alô, olá, alô, alô. Do meio para frente aqui, não aumenta a modulação, mas vamos ver se aumenta o retorno. Alô, alô, olá, alô, olá, alô. Alô, olá, olá. Olá, alô, alô. Olá, alô. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Para o rádio, o que interessa é até aqui. Daqui para cá, não modula mais, não tem mais áudio. O outro cidadão que está do outro lado não vai perceber ganho significativo de áudio. Porque logo o TR-32, no caso do VR9000, ele não vai deixar passar mais áudio para o integrado de áudio, que é o 4558, que é um pré de áudio. Então, no 148, por exemplo, se eu colocar uma resistência de 100 ohms aterrando o negativo do falante, eu já tenho retorno, porque a minha saída de áudio já funciona direto. Então, se eu pegar, por exemplo, esse 148 aqui, e eu quiser operar aqui, eu posso, não tem problema. Se eu colocar um mic de ganho, vai mudar? Não, não vai mudar, porque a entrada de áudio está limitada nessa quantidade de áudio. Então se eu injetar mais, não importa, o AMC é que vai barrar ele modular mais. O que eu posso fazer? Eu posso controlar o ganho do mic de ganho por aqui? Sim, eu sei que mais ou menos daqui para frente não muda. Então eu posso sim ajustar a entrada de áudio até aqui. No VR9000, voltando no VR9000, que ele não tem o ajuste aqui do Dynamic, quando colocam lá dois resistores de 1K em paralelo, que podia colocar um de 470 em paralelo, que dá quase a mesma coisa, dois de 1K e mesma coisa. Os dois de 1K vai dar o dobro da potência com a metade da resistência. Então coloca um de 470, sei lá, 330R, enfim. Ao invés de colocar o resistor logo na entrada do microfone lá e depois colocam aqui, já dá para saber que o rádio ele tem um limite de entrada de áudio. Isso com o TR-32, no caso do VR9000, instalado, e o rádio ajustado para melhor áudio. Então, se na entrada eu pegar e colocar um trimpote de 1K, pô, mas um trimpote de 1K é gambiarra, tá, com coisa que o resistor em paralelo não é gambiarra. Então dá para fazer aqui. Pega o resistor no lugar do resistor, pega lá aqui terra, aqui rádio e aqui entrada de microfone, tá? E esse daqui vai aqui áudio. Então se eu colocar o trimpote assim, eu posso fazer com que a entrada do microfone vá mais ao terra ou vá para o áudio, ou qualquer coisa parecida. É só para colocar o microfone ao terra ou vai para o rádio. Nada mais é do que isso aqui, ou no caso do 8001, do ALA 87, que vai ter o ganho de microfone.
Então a parte que fica muito alto, que fica apitando, nada mais é que excesso de áudio na entrada que o rádio não vai aproveitar. Nos rádios aí que tem controle, que está escrito talkback, o que é que faz o tal do controle do talkback? Vamos colocar aqui o desenho do amplificador de áudio. Aqui Alt e aqui In. Esses rádios que tem o talkback, ele faz o seguinte. Aqui ele tem um transistor, um Darlington, que ele vai fazer o seguinte: ele vai aterrar o pino de entrada. Então quando você der transmissão, ele vai saturar esse transistor Darlington e vai ativar o terra na entrada de áudio. O tanto de o controle lá pelo potenciômetro do talkback é o quanto vai estar aqui aterrando, só isso. Então quando você fecha lá o ganho do talkback, se colocar um transistor comum bipolar, ele vai ficar dando saturação na entrada de áudio, o áudio vai ficar ruim. É o Darlington justamente para não deixar passar nem daqui e nem aqui para a entrada de áudio. Por isso que é feito o talkback. Pô, mas dá para fazer? Dá para fazer. Faz uma plaquinha, um transistor Darlington, na hora que chegar o mais 8 de TX, mais 8 TX, ele acaba limitando isso aqui. O potenciômetro pode ficar aqui, não importa. Porque o mais 8 ele vai saturar isso aqui. Se eu colocar aqui, eu vou controlar o quanto disso aqui está vindo para cá. Tem diversas formas para fazer isso aqui, tá? Então, o talkback nos rádios que tem o botão talkback é isso aqui. Dá para fazer? Dá para fazer, beleza. Mas por que ninguém faz? Não sei porque ninguém faz. Porque ninguém pesquisou os outros esquemas, não sei. Agora, no 148, se eu tenho aqui, Alô, alô. Alô, alô. é um exemplo do excesso de áudio inútil na entrada, que se eu colocar daqui é inútil, o rádio não aproveita. Já foi mostrado lá no osciloscópio que não muda nada. Os rádios que não tem ganho de microfone é a mesma coisa. Só colocar isso aqui, pô, mas o retorno fica baixo. Nenhum rádio vai ser igual. Deixa eu pegar aqui. Como eu coloquei, vamos fazer aqui a saída de áudio. Aqui falante. Aqui a entrada de áudio. E aqui vai ter um pino que ele vai funcionar como um mute. Ele serve de bootstrap ou retorno, não importa. Se eu pegar e aterrar, no caso do TDA 2003 é o pino 2, mas o 7222, 7217, todos eles vão ter um pino que, se aterrar, ele vai desligar, ele vai mutar, ele não vai ter mais a amplificação. Então quando tira lá acho que deu 81 no 8001, pô, mas aí eu tenho retorno. O retorno não, eu tenho uma amplificação aqui na entrada de áudio da RF. Então o que está recebendo não é áudio, é RF. Por isso que quando tirar aquele D81, D62, não lembro agora, se levantar aquele diodo, vai começar a ter retorno. Retorno do que? RF entrando na entrada de áudio e saindo aqui no falante. Se eu colocar em banda lateral, por que eu não entendo? Porque fica aquele porque eu não tenho aqui o demodulador para SSB. Por isso que eu não escuto direito o áudio em SSB. E o que é feito? É pego lá, vamos fazer
mal e porcamente. Aqui é a cápsula do PTT, tem o circuito lá na entrada. O que é feito? É feito, pega lá um resistor e joga aqui na entrada. Só que esse circuito aqui, ele está pegando já a RF entrando e o áudio da cápsula. Tem rádio que fica muito alto? Sim, porque a sensibilidade do TDA 2003 é muito alta. Então qualquer coisa que vier via RF já está amplificando. Pô, mas e se eu pegar aqui e aterrar no trimpote, por exemplo? Tá passando aqui, eu tô aterrando no trimpote. Vai continuar apitando? Vai continuar apitando porque essa linha aqui você está atenuando. E essa daqui que está entrando via RF não dá para atenuar. Se você atenuar aqui, o áudio da recepção vai dar problema. Por isso que nos rádios que tem talkback, tem aquele transistor aterrando só na transmissão. Que aí atenua essa entrada aqui. Tá. Depois de tudo isso explicado, esse monte de rabisco, dá para colocar aqui na entrada um capacitor. Aí varia de rádio para rádio. Aqui um capacitor em paralelo na entrada para deixar o áudio mais grave? Sim. Você vai acabar deixando mais grave porque você vai cortar as frequências mais altas. Pô, isso resolve? Às vezes resolve. Fazendo um circuitinho aqui com transistor Darlington, sei lá, chip 100, dá para fazer? Dá para fazer. Você pega o chip 100, coloca aqui mais 8 volts TX, aqui é GND. E aqui você coloca um trimpote ou um potenciômetro para cá. Então aqui ele vai estar liberando GND para cá e aqui vai controlar o quanto de GND que vai vir na entrada de áudio no mais 8 volts. Beleza, beleza. Tá, isso aqui é um circuito atenuador para o retorno. Agora, no final das contas, o que serve em modo prático para resolver o retorno? Só descobrir a partir de quanto que não é mais usado, que é lixo. Então desse meio aqui, do meio para cá é inútil. Eu posso colocar um trimpote lá na entrada lá, junto com isso aqui, para que eu limite daqui para cá não aumente mais. Posso, beleza. Posso, na hora que estiver operando, deixar aqui? Posso, beleza. Pô, mas eu não quero ficar prestando atenção aqui, eu quero deixar no máximo. Tudo bem, queridão. É só colocar um trimpotinho lá, põe na placa. O 148 tem vários furos aqui, ó. Ó, tem aqui que não é usado. Coloca um trimpotinho aqui, ó. Traz o áudio daqui pro trimpote, do trimpote pro Dynamic. Beleza. Você vai continuar tendo ele atuando aqui. Pô, e no VR9000 faz a mesma coisa, cara. O VR9000 dá pra pegar direto na plaquinha. Pega na plaquinha de áudio, já coloca lá um lado do trimpote na entrada de áudio, outro trimpote alterra. O centro do trimpote vai para a tomadinha do microfone. Beleza, tá feito, que é o fio preto. Pega o fio preto e coloca lá. Só aconselho manter um choque de RF lá. Pega lá um de 520 microhenry, coloca em série lá, beleza? Só para não entrar ruído, nem nada. Pronto, está feito. Você vai limitar até onde é aproveitável para o rádio. Da onde não é mais aproveitável, beleza? Você elimina. Pronto. Tá? Mas tudo isso não conta para ninguém, tá?